Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Porque o seu Júnior Johnson uma vez tentou fazer um carro 1 centímetro menor de capota na frente e atrás. Os caras pegaram. Foi. Seu Júnior Johnson, que era conhecido como Pancho Ligeiro. Na época. Não era o Marvin Punch, mas era o Pancho Ligeiro. Tá certo? Fez um carrinho pequenininho, pô, mas como assim? De repente o cara na jogada, vestindo os caras, o carro dele tinha todo 1 centímetro a menos. E era igual. 1 centímetro? É, a menos no carro inteiro. No carro de cabo a rabo. Nossa. Os caras não pegaram. 2 corridas depois os caras pegaram. Então o campeonato é muito organizado. E Júnior, eu tô falando, mas eu tô levantando, eu tô fazendo o Bruninho, manja. Eu tô fazendo o Bruninho ou o Ricardinho. Eu tô levantando para você cortar. Que você conhece isso melhor do que eu. Então, é assim. O que mais que eu posso contar de interessante para enriquecer o comentário do Adalto? Assim, o Christian foi fazer um dia de treino, não me lembro, não sei se em Talladega, em algum lugar. Ele chegou 8 horas da manhã, o cara já no alto-falante. Christian Fittipaldi, you are welcome in the NASCAR Racing. E não era a principal, hein? Muito bem. Parabéns, chegou no box, muita festa. Puta, ele treinou o dia inteiro. Quando deu 4 horas da tarde, os caras, bom, vamos terminar, vou embora. Aí o Christian estava saindo do auto. Quando ele está indo para o estacionamento, Christian Fittipaldi, por favor, dirija-se à sala dos stewards. Ele falou, puta, mas que merda que eu fiz. Pô, já chamou lá, mas ninguém falou nada. Como? Puta, foi lá, já tenso, né? Pô, já vão me podar aqui, né? Subiu, chegou lá, os velhinhos deram um puta abraço nele. Nossa, que foi um dia maravilhoso. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Falaram do tio, falaram do pai. Os velhinhos extremamente agradáveis. Levaram ele para uma outra sala, que deviam ter mais ou menos uns 200 monitores. E quando o cara deu play, apareceu ele estacionando 7h20 da manhã no estacionamento. Nossa. A câmera acompanhando, ele para, desce, vem com a malinha, a câmera vem com ele. Nossa. Mostraram ele pra ele o dia inteirinho, ele saindo pra treinar as voltas dele, ele e mais 2 rookies que impressionante. tinham. E assim, e não falaram, foram gentilíssimos, café, chocolate, hot chocolate, sanduíche. Olha, nós estamos muito felizes, nossa, ficamos muito felizes com a sua presença, nós te chamamos aqui para te agradecer, te dar um grande abraço, e não se esqueça, filho, durante toda a sua temporada nós te desejamos a melhor sorte, que você chegue na categoria principal, que você consiga vitórias, mas nós estamos te vendo. Big Brother. E o welcome é Big Brother, sócio. Agora, como é que você vai dar uma rasteira? Outro dia não se esmurraram lá? Não dá. Não dá rasteira, lá não dá. Júnior, não tem como, Júnior? Essa que você falou do 1 centímetro do carro inteiro. Mas é do Júnior Johnson. Tá aí na história. Já os confrades vão achar e vão me corrigir. Eu sei que tinha uma traquinagem lá. Que demoraram para pegar. Mas como? Estuda e olha, e leva o carro. Aí ele deixou algum rabicho. Ou o Meca entregou, porque, sei lá, alguma coisa rolou. Não tem como enganar esses caras. Você até pode. Mas a categoria é muito organizada. Eu acho que a história da NASCAR está aí para contar 500 passagens como essa que tentaram. Você imagina que aqueles preparadores são raposa. Não. Você imagina a versatilidade, a quantidade de pistões parecidos, iguais, que você tem nos Estados Unidos. Não, e Edgar, tem uma coisa, né? São os mesmos caras fazendo isso há 20, 30 anos, né? E aí, Júnior? Outro dia passou um documentário... Eu não sei se você assistiu, na GNT às vezes passa uns... Tem um programa que é o patrão, ele se fantasia, ou ele se dá uma de agente secreto e se infiltra dentro da empresa como se fosse um funcionário contratado. Eu vi, foi sensacional. E aí tem um cara que se esmera em atendê-lo, ele simplesmente quando volta leva o cara para a matriz e promove o cara. Isso. E tinha uma outra bonitinha que adorava detonar a regra. Rua! Então, não entendeu até hoje porque foi mandado embora. Não, você só tirou o prato pro patrão. Na mesa. E você assistiu quando era o cara da NASCAR? Não vi, Júnior. Eu vi quando era o cara daquela rede de restaurantes. Então, era o diretor de marketing da NASCAR que fingiu que era um cara, um mecânico, um cara que queria aprender, sei o que, e conseguiu
entrar em algumas equipes, né, para ver o que os mecânicos faziam. Aquilo foi sensacional. Então, você vê que os caras estão lá fazendo a mesma coisa há muitos anos. É impressionante. E bom, é que lamentavelmente isso aí passa no horário que eu estou vendo Encantador de Cães. Mas essa eu não vou perder, não, porque essa deve ser sensacional. Então, Júnior, fica em termos de organização. Não, é absolutamente diferente de tudo. Treinos, prêmios, né? Então, como é que. Não é fácil. A carreira do Nelsinho, mesmo lá, é longa. A Danica Patrick, ela está mais acostumada ao procedimento, que você sai é oval também, ela sai de um carro de Fórmula, mas ela vai pegar o pedágiozinho dela. Vai porque não tem conversa. Com a turma do Alabama, ninguém brinca. Brinca mesmo. Com a gangue do Alabama, não. E Edgar, o que tem. Eu não sei como é que eles. Eu não entendi ainda, vou confessar aqui. Nessa última corrida do Nelsinho e do Paludo, eu assisti praticamente inteira a corrida. Só não assisti poucas voltas no meio da corrida, assim. E você vê o seguinte: tem alguns toques que você fala, pô, não é possível, o cara deu de sacanagem. Mas não tem punição. Então o cara não deu de sacanagem. Os caras sabem quando é Os caras sabem exatamente. Mas sabe por quê? Porque entre os velhinhos lá, tem uns 15 que saíram há 5, 10 anos da categoria. Exatamente. Correram só 30 anos na categoria. Começaram levando uísque lá na praia, em 47. Exatamente. Aí o cara sabe tudo, Júnior. Como é que você vai passar a perna nele? Aqui o comissário nunca andou de carrinho de rolemã, nunca desceu a ladeira Porto Geral de carrinho de rolemã. Como é que ele vai saber, Júnior? Porque é o chamado... como é que chama aquele negócio de ação entre amigos? Tudo aspone, né, meu? Tudo aspone. Aí vai ficar de... Aí o cara acha que... Porque às vezes eles convidam um piloto para disfarçar, para imitar a FIA, mas o cara dá a sugestão, mas não tem o poder da caneta. Mas depois eles vão decidir entre eles. Eles quem? Quem, cara pálida? Eles quem? Me aponta, qual é o... Sabe? Aí é difícil. E com os velhinhos da NASCAR é diferente, por isso que dificilmente pega eles no contrapé. Ele fica olhando pro cara, mas realmente você não tinha outra saída? Aí o cara acaba abaixando a cabeça porque sabe que os caras já se tocaram. E outra, pela telemetria tem como ver. Por isso que... Porque quando o cara fala pra ele, pergunta pra ele, por que você não tirou o pé? Não, mas eu tirei. O cara pega a folha e nem mostra pra ele. Olha pra folha e diz assim, mas... Vou repetir a pergunta que acho que você não entendeu. Por que você não tirou o pé? Aí o cara cala. Que sabe que ele tá vendo na telemetria que ele não tirou o pé. Não, é que na realidade o meu pé ficou preso, que eu virei ele para o lado e encostou na lateral. Ah, então você não tirou o pé. Ah, ok, time penalty. Pronto. Isso mesmo. Aí fica difícil, Júnior. Tanto é que na última volta, quando o Nelsinho escapou de traseira, na hora, e os narradores, e o comentarista, o narrador... Achou que ele tinha tomado um totó. Isso. E ele não tinha. A primeira ele não tinha. É verdade. Depois no replay... Você vê que ninguém encostou nele e depois quando ele mesmo declarou que não tomou totó nenhum, ele acelerou um pouco antes do tempo que ele ia pro todo ou nada e acabou perdendo a traseira do carro. Eu sei. Júnior, essa categoria é maravilhosa, Júnior. Eu queria poder assistir muito mais, acompanhar muito mais, porque, nossa, por isso que, nossa, imagina esses carros em Watkins Glen, só de ver lá o Impala do outro já bateu. Já babou. Então, imagina a canalhada toda. É por isso que eu não entendo, Edgar. É por isso que eu não entendo com essa capacidade que o americano tem de fazer espetáculo, de organização, de colocar público. É por isso que eu não entendo como é que não tem 2, 3 corridas de Fórmula 1 por ano nos Estados Unidos, entendeu? Não dá pra entender, né, Edgar? Não dá. Fica Você difícil. Que foi pra Watkins Glen tantos anos atrás e via aquilo lotado, né? Pois é. E aí o choque, porque depois eu só fui Detroit, pista de rua. Las Vegas, pista de rua. Long Beach, pista de rua. Vai vendo. Miami, pista de rua. Depois, não estou contando os ovais, porque aí também não vale, né? Mas, por exemplo, já esse Indianápolis, eu não conheço. Porque eu já não, quando a Fórmula 1 foi para lá, eu já estava fora. Mas eu fui para lá quando era no ovalzão com os outros carros, com os carros deles da Indy, etc. Porque os caras falam em 400, 500 mil pessoas... Quando tem a Indy, né? Mas na única que tem de estocar em Indianápolis, vai a mesma coisa. Vai 400, 500 mil pessoas, quando não vai mais. Quando não vai mais. Eterna briga Chevrolet, Ford e Dodge. Não tem com agora que entrando a Toyota, que aliás, diz a lenda, já tentaram uma bravatinha, os caras já cortaram a asinha rapidinho. Né?
já vieram com uma poesia europeia, os velhinhos, beg your pardon? Como é que é? Deixa, não, pode tirar. Já cortaram a asinha deles rapidinho. Aí o carro tá andando junto. Então vou dar uma mastigada aqui para os confrades perceberem um pouquinho mais na essência. No tempo em que os bichos falavam, ou seja, no tempo dos opalas, a lenha, nós usávamos, quando em equipes grandes, com bastante grana, com patrocínio, nós usávamos isso. Nós tínhamos o carro de classificação e o carro da corrida, que era dividido ele tinha 2 ou 3 subdivisões. Nós tínhamos a classificação para a corrida de tiro curto, aquelas famosas 10 ou 15 voltas, a classificação para provas de 5 a 6 horas de duração, e a classificação, sempre entendendo classificação e corrida, né? Ótimo. Então você fazia um ajuste de classificação para o carro para fazer a classificação para qualquer uma delas. E depois de terminada a classificação, o que você fazia naquela? Porque naquela tempo não tinha tudo isso que tem hoje. Naquela época você vivia de distribuidor, de bobina, né? E por exemplo, de platinado e de ponto. Ponto do motor. Então, quer dizer, como nós usávamos um combustível, que na época chamado gasolina de avião, gasolina verde. E ela permitia que você trabalhasse com um outro avanço, ou seja, o motor poderia trabalhar com mais, por exemplo, eu não precisava trabalhar de 8 a 10 no ponto, eu podia trabalhar com 12 ou 13 ou 14, porque a gasolina aceitava o que antigamente se convencionou chamar de bater pinos. 90% dos amigos aí dos confrades são mais novos, não tem nem ideia o que é isso. Mas era uma conta que você acelerava, que batia pino. Por quê? Porque o motor não aceitava. A nossa gasolina, que tinha mistura de casca de banana, urina, água. Aliás, tem até hoje. Octanagem muito baixa, né? Exato. Além de muito baixa, outros componentes altamente explosivos. Casca de banana, xixi, de barata, de formiga. O cara vai jogando no tanque para melhorar o custo dele, para melhorar o lucro dele, né? Aí você põe no seu cara, põe no seu... mas eu desliguei o motor faz 10 minutos, ele ainda está virando, e gran. Haja vira brequim para aguentar. Bom, quebrou, meu amigo, um abraço pro gaiteiro. O problema é seu, vai na concessionária e reclame. Não tenho culpa que o motor é uma porcaria. Bom, então, como nós tínhamos um motor feito, elaborado para corrida, com pesos balanceados, pistões, tudo pesado, com o mesmo peso, bielas com o mesmo peso, vira-brequim balanceado, volante muito mais leve, balanceado, para tirar tudo e qualquer trepidação. Nossa, as válvulas com os ângulos de admissão de escape, tudo modificado direitinho para melhorar o escoamento dos gases, carburadores de altíssima performance, como o Solex 44, Weber 46, Weber 48. Nós, em função de um combustível com taxas de 12 para 1, 10,5, de 10,5 a 12, eu sempre fui favorável à taxa de 10 para 1, que eu sempre achei a melhor taxa do mundo. Enfim, mas você podia ter até 12 para 1, porque o combustível, a gasolina, ela permitia isso. E naquela época, você que tinha que carburar o carro, não era a injeção que automaticamente carburava de acordo com a pressão atmosférica, como acontece hoje. Então você tinha que trabalhar. Isso, você tinha que trabalhar as canetas, os giclês de alta e os giclês de baixa. Então você acertava essa carburação de acordo dentro de uma média de tempo que você ia enfrentar. Agora, como a classificação era sempre dentro daquele horário, 1 hora o último que chegar a mulher do padre, né? Que largam todos e ficam todos andando 1 hora, e você então mais ou menos a sua previsão era muito mais otimizada, você podia pôr tudo no limite. Então avançava até 14 graus, também você dava 2, 3 voltas, um abraço pro gaiteiro, recolhia, amigo, sabe? Bom, até pneu lixado nós comprávamos, por exemplo, naquela época, quando nós não corríamos de slick, que nós usávamos o Goodyear Blue Streak, que era usado na Fórmula 1 na época. Nas corridas, por exemplo, de grupo 1, nós usávamos os cinturatos, né? E o cinturato, houve uma época que a CBA permitiu uma loucura, que ele podia estar desbastado, não precisava ser novo. Então era um tal de comprar pneu zero e levar para o torno e tornear para ficar slick. Eu lembro. Torneava, você tirava todos os biscoitos para ficar slick. Eu lembro, né? Isso demorou bastante tempo o pessoal parar com isso. Isso, exatamente. Então você imagina que você jogava dinheiro fora com isso. Então, coisas de CBA, lá como o K. Bom, aí
Então, vamos preparar o carro para classificação? Vamos. Eu já contei para vocês que eu tinha um diferencial de classificação. Era um diferencial feito para 1,5 voltas. Por quê? Porque ele era arregaçado para cambar as rodas traseiras. E o semi-eixo traseiro que sai do diferencial, imagina, aqui numa 1,5 volta moía, não é que azulava, moía. Que azulava ele já saía do box azul. Ele já saía azul. De primeira para segunda ele já saía, ele já azulava. Então, mas eu com aquela cambagem, eu segurando um pouquinho a traseira, eu tinha um ganho, eu e qualquer outro piloto que andasse de Opala na época e acertasse a receita da suspensão, né? Até porque o Opala sempre foi muito crítico de suspensão. A gente pendurava muito no pneu, até porque a suspensão convencional do Opala, aquilo era uma mesa de bilhar. Bom, mas aí você, além dos recursos de suspensão, como a cambagem, não adianta. Cambagem é a roda aberta. Com o Volkswagen, quando você põe muito peso atrás, ele abre as rodinhas, né? Ali você está cambando. E quando você sobe no elevador, ela recolhe. Aí ela fica positiva. Ela aberta é negativa. Porque então a suspensão McPherson, né? Isso. E aí você, pela temperatura dos pneus, com o pirômetro, você tem a leitura das diferentes temperaturas. Por dentro, onde ataca mais o chão, você tinha uma temperatura mais alta. No meio, uma temperatura 2, 3, 5 graus menor. E na ponta, uma temperatura mais fria. O que às vezes não era bom, porque a hora que você ia fazer a curva, apoiava a parte de fora e a banda externa estava com pouca temperatura. E aí a encrenca te empurrava à frente ou escorregava. Então não era vantagem você ter muita cambagem. Porque aí, não tendo contato, ficava só metade do pneu no chão, a outra metade ficava no ar. E com o vento, você resfria a parte externa do pneu. Então, a gente chegava a uma conclusão de cambagem para ter o máximo possível do pneu dentro da sua banda, toda no chão. Para você ter temperatura. Para quando você chegar na curva, a temperatura está alta. Entendeu? E você ter aderência. E aí você partia para o motor. Então, super avançava, coisa que antigamente, no tempo das Sincas, nós tínhamos um avanço no painel. Você avançava e atrasava num botão que tinha no painel. Nossa, dava para fazer no painel? O painel, você avançava e atrasava. Ele tinha o Sica Tufão, o Rally e o Tufão. Eles saíram com um avanço no painel. Você avançava, porque o pessoal, o motor Aquilon, ele era tão sensível, esse V8 feito na França, que, por exemplo, com o combustível que nós tínhamos aqui no Brasil, se abastecer aqui em São Paulo, por exemplo, no posto que tem a gasolina mais fresca de São Paulo, que é na esquina da Augusta com a Paulista, com a Estados Unidos. Eu sempre abasteci meus carros lá, sempre, porque é a gasolina mais fresca. O caminhão está 2 vezes por dia lá, o movimento é tanto que o caminhão tá de manhã e de tarde no caminhão. Então a gasolina é sempre fresquinha. Mas você vai até hoje lá, não? Até hoje, mas claro, somente para bandite. Então, nossa, a marcha lenta dela é uma piada. Se abastece outro posto, em outro posto ela fica bram, 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 bram. Os 4 cilindros ficam dançando lá dentro. E se abastece lá, o motorzinho fica bem redondinho, sabe? 950, 900 cilindradas, mas redondinho. Por quê? Qualidade do combustível, gasolina fresca. Né? Você pega uma Podium lá, nossa, é uma maravilha. E naquela época também. A chamada gasolina azul, você tinha uma otimização, até porque a gasolina era fresca. E nas corridas a gente ia buscar nos aeroclubes do interior, porque o Campo de Marte os caras regulavam muito, precisava ter só o cara que dava para engraxar, que arrumava por fora no câmbio negro. Então, nos aeroclubes em volta, Praia Grande, Itanhaém, Bragança, enfim, nós compramos a gasolina verde em tambores grandes e depois arrumamos até um fornecedor que durante muito tempo mandava entregar os tambores. Então isso permitia que você usasse o avanço do motor, o motor mais avançado, trabalha mais adiantado, então você ia lá no distribuidor e avançava, conferia com a lâmpada de ponto, podia alterar a mesa do distribuidor, que vai lá dentro do distribuidor, que abre e fecha o platinado, para mexer na faísca, tá certo? E usava uma super bobina Bosch para mandar uma bela de uma faísca para o pistão, para você otimizar a queima. Então, você para 1, 2 voltas, 3 voltas, era suficiente. Acabou aquilo, meu amigo, recolhe tudo. Bom, quando tem a corrida amanhã? É 20 voltas. Campeonato Brasileiro é 20 voltas. Muito bem. Muda tudo. Volta para 10 graus, volta a mesa do platinado, volta, retira, joga, pega aquele diferencial, guarda para outra classificação, que às vezes nem precisava. Que às vezes também nem dá para você dar uma volta, que ele moía antes, aí você tinha que largar lá atrás. O tiro saia pela culatra. Então, a encrenca moía mesmo. Você põe lá o vídeo. Falando de personalidade, de pilotos, de pessoal, a gente recebeu também uma pergunta aqui sobre os capacetes.
que antigamente os pilotos, você reconhecia os pilotos pelo capacete. É verdade. E hoje em dia eles estão mudando demais. É toda hora, não acabou. Porque a referência da Fórmula 1 sempre foi capaz. Porque não adianta que número você não vê. Não vê mesmo. Júnior, esquece. Número você não vê. Vê mesmo. Eu me lembro da primeira. Pô, imagina, agora, aqui recentemente, o ano passado começou a correr a Mini Cooper aqui no Brasil. A primeira corrida, todos os carros eram bordô com a capotinha branca com aquela faixinha. E o número você não via. Jesus e Genésio era uma coisa só. Imagina. Aquele número pequenininho, já o número grande no vídeo, você já dificilmente vê. Então na Fórmula 1, toda forma, seja 3, Indy, você tem que correr, porque você não pode ficar procurando o número, cada hora está num lugar. É lógico. Então, a tua referência é o capacete, até porque 2 carros iguais. Até algumas equipes ainda que põem um tapezinho verde na frente de um carro e um tapezinho vermelho no outro. Mas aqueles que têm consideração pelo efeito. É que nem tem time de futebol que usa o jogo de camisas para esconder os jogadores. Ele é da mesma cor da camisa. Como é que você acha isso na televisão? Então você vai pelo posicionamento. Aí o técnico muda o ponto da direita para a esquerda, você já está chamando Jesus de Genésio. Só que ainda quando as diferenças... Você pega um zagueirão lá, 2,10 m e um pontinha de 1,34 m, ainda dá para se mancar, né? Mas se os caras são iguais ou parecidos, aí fica difícil. Então a referência nas fórmulas sempre foi o capacete, sempre, né? Por isso, as características, Piquet, Gran Hill, olha os capacetes que marcaram o Ayrton, o Prost, o Berger, foram capacetes muito marcantes, né? Exatamente. Você já sabia, você olhava o capacete, o carro era igualzinho, mas você já sabia quem era, né? Mas hoje está difícil. Hoje até você vê o olho da Uruca lá no capacete do Vettel lá, meu Deus do céu. Impossível. Eu sabe como é que eu vejo que é o Vettel? Porque eu vejo que não é o Weber. Só pode ser o Vettel. O do Weber tem uma... Olha aí, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Você vê porque não é. Isso. Olha que coisa, olha o que os caras conseguiram. Essa é a Fórmula 1. Eu falo que eu sempre te mando para o lado contrário. Eu sempre, cuidado que a Fórmula 1 sempre te aponta para o outro lado. E olha aí, você acabou de confirmar. Sabe como é que eu sei que porque não é o Weber? Porque não é o Weber. Olha lá, bom, né? Mas às vezes eu confundo a Red Bull com a Toro Rosso. Vou ser sincero. É bom, é melhor, porque eu confundo toda hora. Quando passa muito rápido. Graças a Deus. Passa uma transmissão, vou chamar você, porque toda hora eu compro um por outro. Eu confundo mesmo. Tá muito igual os negócios. Eles tinham que fazer algumas coisas um pouco diferentes, eu acho. Mas tá difícil. Mas isso aí o Bernie não tá preocupado, meu filho. Não tá, né? Ele está preocupado com os 40 milhões que ele perdeu lá dos árabes. Isso aí, isso aí não deixa o bicho dormir. Deixa mesmo. Não deixa dormir. Então, o capacete é uma coisa muito importante. Mas os caras acham que querem assim, cada pintura é uma homenagem. Então, tá bom. Aí você que se vira, o narrador que se vira. Graças a Deus, não é mais problema meu. Já deixo os que eu tenho, já chega os que eu tenho aqui. Mas, enfim, pelo menos a molecadinha aqui não mexe tanto lá na Fórmula Futuro. E lá tá os carros também, né? É diferente, né? Então fica mais fácil para você. Depois, quando começaram a diversificar os minis, por exemplo, aí me ajudou um pouquinho mais, né? Mas e mesmo agora na Fórmula Futuro também os minis, além do capacete, um já tem um biquinho de uma cor, então ajuda, porque a primeira volta é Shazam, nego. Largou primeira volta Shazam. Não esquece. Não tem. Essa é a mais pura verdade, verdadeira, rapaz. Não vê nada. Não vê nada mesmo. Edgar, nós temos um e-mail de um confrade que eu acho que é novo. Oba! Paulo J. Ribeiro. Oba! Que ele parabeniza a gente pelo programa. Descobriu há pouco, é novo mesmo. Descobriu há pouco a nossa existência. Já se cadastrou no fórum. Em uma semana conseguiu ouvir quase todos os loucos. Nossa senhora, deve estar falando sozinho. Hein, Ribeiro? Horas e horas de loucos. Nossa, que legal. Ele gostaria que você comentasse, Edgar, se possível, os piores fracassos de equipes na F1 que você teve conhecimento. Especialmente daquelas que tinham tudo para dar certo, como os casos da Jaguar e da Toyota. E da Prost. E que você lembra desses casos? O que você acha que pode ter acontecido, sei lá? Não, eu acho, Paulo, eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações. Realmente,
fica difícil. Quando você escuta falar numa próxima, você já logo vai, nossa, veio o cara, nossa, imagina, o cara sempre foi super exigente, super minucioso, seus mínimos detalhes, né? Nossa, vai ter uma equipe, mas aí evapora a verba, ninguém sabe, porque a Elf põe tanto, não sei quem põe tanto, daqui a pouco chega umas cadeiras elétricas na pista. Mas, e aí você vê os meca comendo sanduíche no boteco da esquina, mas escuta! Aí tem que tomar uma trolha mesmo no campeonato, né? Não tem. E eu acho que ele colocou muito bem, assim, existiram, mas as equipes acabaram se recuperando. A Lotus também, eu conversei com o Adalto outro dia isso, Paulo. Eu perguntei, até coloquei o Adalto, deixei o Adalto à vontade. Quantos projetos, você lembra que a Lotus jogou fora, a Brabham jogou fora? Porque às vezes não dá certo. Mas ela vem no ano seguinte, ou daqui a 2 anos, né? Você vê, a Williams está numa fase negra, mas alguém contesta as qualidades dela lá atrás? Até porque, escuta, só eu fico velho, Frank Williams não, nem o Patrick Head. Lógico. E não reciclaram, e aí você começa a parar no tempo, ainda dá um azar de botar o motor Coso. Edgar, o próprio gênio atual da Fórmula 1, Adrian Newey, há pouco tempo atrás fez umas coisas que simplesmente não saíram do lugar. Tá aí, Paulão, tá vendo como é que é? O gostoso quando a gente levanta e já vem logo aquelas cortadas no dedão do pé. Então, essa reciclagem na Fórmula 1 é muito importante, até porque ela se reciclando, ela mostra quanta dedicação existe, quanto empenho, né, na busca. A própria FIA, Paulão, eu vou contar uma coisa para você, e o Adalto sabe disso, e 90% dos confrades, tenho certeza. A própria FIA colaborou muito para que fossem feitas verdadeiras cajaranas na Fórmula 1. Ou tralhas, como queiram. Porque ela também pintava lá um poeta de 98 anos de idade, nada contra 98 anos de idade, até me parece uma pessoa experiente, mas falava tanta merda em termos técnicos. Não, vamos diminuir o pneu, aumentar a asa. Pronto, o cara andava de ré. Não, vamos aumentar a asa e diminuir o pneu. O carro rodava para, se dava partida e o carro já ficava rodando no lugar. Sabe, é difícil, porque teve muita poesia nesse tempo, e aí você começa a fazer uma coisa, porque você já começa a escutar, não, a FIA o ano que vem vai diminuir a asa, você já começa a fazer 10 asas pequenininhas, já começa a gastar por conta. Chega lá na frente, eles não mexem na asa traseira, mexem na dianteira, já te derrubaram, já jogou tudo no lixo. E aí vai. Então, Paulo, esses que você lembrou, eu acho, você coloca muito bem que foram aqueles que realmente acabaram chamando mais atenção, porque se esperava muito dessas equipes, como também, e só que aí por N questões, existe muita diversidade. Na realidade, nós, por exemplo, esperamos muito do nosso Fittipaldi, mas pelo menos naquela época a gente acabou descobrindo, e quando todos os motores eram iguais. Isso. Tá certo? Você vê, Heavy Postley Weight, os caras do ramo passaram aqui junto com o Dívila. Foi. E precisou ser o queijo sentar lá para mandar o quiabo. Alguns resultados bons vieram, mas as alternâncias, porque as dificuldades são muito grandes. E o regulamento naquela época, vou repetir. O regulamento naquela época fazia muito mais sentido, tinha muito mais duração, era mais lógico, era uma decisão das equipes, então não era essa variedade maluca que é hoje. Nós estamos chegando à perfeição agora. Antigamente o regulamento era anual, agora é quinzenal, muda a cada 15 dias. Tá certo, Júnior? Porque agora já muda para Valência, depois já muda para Silverstone, depois já muda para Alemanha, depois já muda para Hungria, vai chegar uma Fórmula 3 aqui no Brasil. Vai chegar. Com Vettel aos 17 anos de idade. É a fonte da juventude. Isso é uma palhaçada, Júnior. Olha, então, eu só espero que Virgin, Lotus e HRT não tenham o mesmo destino de Jaguar, Toyota e Prost. Mas preocupa a gente, porque se eles com a grana que tinham não conseguiram vingar, imagina a Espanha que tem aquele tal de Coles ainda, que é outro puta 171. Segundo os tabloides ingleses. Isso. Né? É bom deixar claro isso. Então, Júnior, é difícil. Então, foi uma pena, meticuloso como era o Prost, piloto de equipes que ele foi. Ele conhecia os esquemas de Ferrari, McLaren e Renault do avesso. Ele mas tinha por tudo algum para dar motivo, certo. Né? Por algum motivo não deu certo, né, Júnior? Vai saber.